Para começarmos o Western Blot, precisamos preparar o gel de acrilamida. O gel é feito em duas partes. Primeiro preparamos o gel de separação e depois o gel de empacotamento. O gel de separação é onde de fato ocorrerá a eletroforese, a separação das proteínas por tamanho. Primeiro adicionamos água e acrilamida. Os monômeros de acrilamida se polimerizam e forma-se um gel poroso, e é através desses poros que passarão as proteínas. Assim, quando colocamos uma alta concentração de gel de acrilamida, formamos um gel com poros menores, sendo ideal para a passagem de proteínas pequenas. E quando colocamos uma concentração menor de acrilamida, formamos um gel com poros maiores, ideal para a passagem de proteínas grandes. Por isso, antes de começarmos o experimento, devemos saber qual o tamanho da proteína a ser analisada. Depois, adicionamos o tampão com pH 8,8, o SDS, que irá desnaturar e envolver as proteínas, deixando-as uniformes, de modo que apresentem cargas negativas. O persulfato de amônio, o APS, que libera radicais livres utilizados na polimerização da acrilamida. E por último, o TMED, que catalisa a reação usando os radicais livres como substrato. O APS e o TMED são catalisadores da polimerização da acrilamida, por isso devem ser adicionados por último. O gel de separação é então colocado no espaço entre os vidros e acima dele é adicionado o isopropanol, para que o gel não entre em contato com o ar, visto que a acrilamida não se polimeriza quando está em contato com o oxigênio. Quando o gel de separação se polimeriza, começamos a preparar o gel de empacotamento. Este segundo gel possui a mesma composição do primeiro, porém com concentrações diferentes de cada reagente, e um tampão com um pH diferente. Esse gel é adicionado em cima do gel de separação e serve para preparar as proteínas para a corrida, concentrando as amostras de maior volume. Adicionamos o gel de empacotamento e colocamos um pente para formar os pocinhos no gel, que é onde serão adicionadas as amostras. Após polimerizados, o gel é colocado no aparato de corrida e usamos o tampão de corrida para cobrir tudo. E com tudo pronto, é hora de preparar as amostras de proteínas. Cálculos são feitos para que sejam adicionados a mesma quantidade de proteínas de cada amostra no gel. Se estamos trabalhando com diferentes condições ou linhagens celulares diferentes, é essencial a padronização da quantidade de proteínas para que possibilite a comparação entre as amostras. As proteínas recebem um tampão de amostra, que contém tampão pH 6,8, beta-mercatoetanol, SDS, azul-de-bromofenol, um corante e glicerol para decantar as proteínas no pocinho do gel. Após adicionar o tampão, colocamos por alguns minutos a temperatura de 95 graus Celsius e aplicamos nos pocinhos do gel as amostras. Desta forma, as proteínas ficam desnaturadas e irão migrar dependendo somente do peso molecular e não de sua estrutura terciária. Fechamos o aparato com os cabos das cores correspondentes para que se forme corrente e ligamos a voltagem em 100 volts. As proteínas com carga negativa vão migrar para baixo, lado positivo do gel. Terminada a corrida, precisamos transferir a proteína do gel para uma membrana de PVDF, ou nitrocelulose. A membrana de PVDF está hidrofóbica e precisa ser reativada com metanol, para que tenha caráter hidrofílico novamente. Depois de reativada, montamos uma espécie de sanduíche, com o gel e a membrana, para que ocorra transferência das proteínas para a membrana de PVDF, isto já imerso no tampão de transferência. É importante que o gel esteja do lado negativo do aparato, pois as proteínas de carga negativa no gel seguirão para o lado positivo no aparato, ficando presas na membrana. Logo acima do gel, colocamos a membrana e completamos o sanduíche com outra esponja e papel. O aparato é colocado na cuba, respeitando as cores para que não haja inversão das cargas. A cuba é fechada e os cabos são ligados. Dado o tempo de transferência, retiramos a membrana e para visualizar se ocorreu a transferência e que há proteínas, usamos um corante de proteínas chamado PONC. Deixamos a membrana por alguns minutos e conseguimos visualizar a presença de algumas bandas e do rastro das proteínas na membrana. Retiramos o corante e fazemos uma incubação na membrana com uma mistura de PBS, solução salina inerte, e leite. As proteínas do leite preenchem os espaços vazios que não foram ocupados pelas proteínas das amostras. Essa etapa é chamada de etapa de bloqueio.
Depois do bloqueio, adicionamos o anticorpo primário, que irá se ligar à proteína de interesse, que será localizada no gel. Deixamos o anticorpo na membrana a noite toda em agitação na geladeira. No dia seguinte, retiramos o anticorpo primário e adicionamos o anticorpo secundário, que possui afinidade ao anticorpo primário, já ligado à proteína de interesse. O segundo anticorpo está conjugado com uma enzima com uma peroxidase, que catalisa uma reação com o substrato adequado que pode gerar um sinal quimioluminescente, assim indicando que a proteína de interesse está lá. Depois de revelarmos o resultado do Western blot no fotodocumentador, teremos uma imagem parecida com esta, em que cada banda demonstra que há a presença das proteínas de interesse, sendo as bandas mais preenchidas caracterizadas por apresentarem maior quantidade de proteínas e as mais fracas menor quantidade.